Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que privilégio, que prazer voltar a esta casa de oração no dia de hoje para adorar o nosso Redentor, nosso Deus a quem nós tributamos toda a honra, glória e louvor em Cristo Jesus. Nessa noite nós vamos trabalhar a terceira mensagem da série temática Resistência. Já trabalhamos uma mensagem intitulada Resista à Sedução Cultural. A segunda mensagem, a semana passada, Resista à Pressão Cultural. E hoje, Resista à Perseguição Cultural, ou a perseguição da cultura. E nós vamos ao livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do livro do profeta Daniel. Uma narrativa belíssima da atuação de Deus na história, mas também do compromisso do povo de Deus na história. E a princípio eu não vou ler o texto na sua totalidade. Na sua totalidade. O texto diz assim, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, melhor dizendo, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, diz a palavra de Deus até aqui. Eu quero convidar você uma vez mais a fechar os olhos para buscarmos ao Senhor Deus. Senhor Deus, estamos na tua presença e é muito bom estar na tua presença, na companhia daqueles que tu amas, daqueles que tu chamaste para ser povo teu. E no meu coração, Senhor, um temor invade o meu coração, que é o receio de ofuscar a beleza do teu evangelho, a glória do teu evangelho. Então, por amor ao teu filho Jesus e por amor à tua igreja, que foi comprada com o sangue do teu filho Jesus, esconda-me de trás da cruz, me mantenha lá escondido, para que ele seja glorificado, honrado, amado, crido e temido nessa noite. Em o nome dele nós oramos. O teu Espírito nos visite, recobre o nosso ânimo, vivifique a nossa alma e o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu preciso muito que você me acompanhe na construção de elementos da história da aliança, para a gente entender o que estava acontecendo aqui neste momento da história do povo de Deus na Babilônia, e para que a gente consiga transpor e entender o nosso momento. Então aqui vai a primeira argumentação, as primeiras informações que eu quero repartir com vocês.
Na antiga aliança, nós sabemos pelo registro bíblico, especialmente no Antigo Testamento, que Deus deu ao seu povo símbolos, para que esses símbolos, de alguma forma, fossem instrumentos didáticos, pedagógicos, no culto, no modo como se relacionar com Deus, e alguns, de modo bem específico, representassem o Senhor Deus, por meio dos símbolos. A Arca da Aliança, portanto, é algo que ocupa um lugar muito especial nessa temática que eu estou repartindo com vocês. E o povo, então, deveria sempre, a partir desses instrumentos, ser recordado da presença de Deus. Só que o povo, ele não entendeu que os símbolos não poderiam estar dissociados da vida, do estilo de vida. Não bastava saber que o símbolo existia e que ele tinha essa configuração que fazia alusão à presença de Deus e que isso era importante, pois foi instituído por Deus, mas o povo não entendeu que era preciso que houvesse um casamento entre a simbologia e o estilo de vida. A simbologia devia impactar o estilo de vida das pessoas, porque o símbolo dissociado de uma vida com Deus, de uma vida que leva Deus a sério na aliança, acaba virando um tipo de amuleto e acaba perdendo a sua relevância para a qual ele foi instituído. Nós vemos isso, por exemplo, para exemplificar, o que aconteceu com o povo de Deus, que está escrito no livro do profeta Samuel. O sumo sacerdote Eli, com seus filhos e o povo, estava vivendo uma vida de imoralidade, de apostasia. E mesmo assim, eles pensavam que o fato da Arca da Aliança estar ali era símbolo da proteção de Deus e que eles seriam totalmente poupados. Tanto é que quando eles saíram para o embate contra os filisteus e foram derrotados no primeiro momento, eles mandaram trazer a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi trazida, está lá no capítulo 4, e os filisteus derrotaram Israel e sequestraram, por assim dizer, a Arca da Aliança e levaram para a casa do seu Deus. É triste quando o povo não entende a relevância de coisas que são instituídas, que devem apontar para algo maior e, ao mesmo tempo, devem influenciar no nosso estilo de vida. Muito tempo depois, Salomão, autorizado por Deus, construiu o templo que é lugar de culto, o templo que era o lugar onde o Senhor Deus se manifestava graciosamente para com o seu povo. Porém, mais uma vez, o povo não compreendeu o papel da instituição do templo, do lugar de culto. O povo não entendeu que o templo não era Deus, E vejam vocês o que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 7, no versículo de número 4, 13, 14 e 25. Só para você entender, porque esse texto e essa construção que eu estou repartindo com vocês é que faz com que o povo seja levado cativo. Porque o povo confunde os símbolos, as instituições ou a instituição, como se aquilo fosse a real presença de Deus, e na verdade não era. Então, o capítulo 7 de Jeremias, e Jeremias é um profeta que está profetizando sobre o exílio babilônico. Então veja que no versículo de número 4 está escrito assim: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo ia no ambiente de culto, o povo comparecia ao templo, e os falsos profetas insuflavam a confiança do povo no templo. O fato de vocês estarem no templo, vocês serão poupados, vocês comparecem, vocês estão no ambiente de culto. Mas o versículo 13 e 14 vai dizer: agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, não me ouvistes. Eu alertei vocês, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, templo do Senhor, que se chama pelo meu nome, na qual confiais. E a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais,
como fiz a Siló. Isso será destruído. Isso será destruído. O templo era importante. O templo era importante. Mas não poderia ser ou receber a prerrogativa de atributo divino. Não poderia conferir ou transferir para o templo o atributo divino. Quem protege o povo não é o templo. Quem protege o povo é aquele que mandou instituir o templo. O templo é só uma simbologia da representação e um espaço para que o povo de Deus seja conduzido e esteja ali em adoração ao Senhor do templo. Então Deus está falando, olha, eu vou remover isso. Eu vou destruir isso porque vocês perderam a capacidade de viver a vida comigo em sociedade e de dar o testemunho de quem eu sou para as nações. Porque vocês centralizaram-se neste referencial e vocês não conseguem mais projetar a minha glória ou fazer com que a minha glória, melhor dizendo, seja conhecida das nações. Deus não é o templo. Daí o povo precisava aprender a servir a Deus fora do templo. O templo é importante. Está nesse ambiente, embora não tenha a configuração do templo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas é bom estar aqui, é bom ter um referencial, é bom ter um CEP para onde nós nos dirigimos e nos reunimos para adorar a Deus. Mas isso aqui, essas paredes, não é Deus. E Deus nos chama para este lugar para que a gente seja preparado para servi-lo na sociedade. O povo precisa ser testemunha na sociedade fora do templo. Todavia, não é fácil servir ao Senhor fora do templo. Aqui é mais tranquilo, não é não? Hã? Aqui é tranquilo, aqui é um ambiente de calmaria, de amizade, de comunhão. Mas nós somos chamados para sermos preparados, instruídos para servir o Senhor fora do templo. Daí o que acontece? O povo é levado para a Babilônia. E o que simboliza a Babilônia? Dentre outras coisas, simboliza um paganismo acentuado de idolatria, de deuses falsos que governam os corações das pessoas. Simboliza a hostilidade contra Deus e contra o povo de Deus. Mas na Babilônia, o povo vai se deparar, porque na Babilônia o povo vai se deparar com um estilo de vida diferente daquele que ele conhecia. Não é fácil você servir a Deus na sua vocação para a qual Deus te chamou, lá fora do templo. Com um estilo de vida que é completamente diferente do que você aprecia e recebeu como valor. Diferente das suas crenças, das suas convicções, dos seus hábitos. Não é fácil quando você sai desse reduto, dessa nave, dessa embarcação e pega o seu botezinho durante a semana e começa a navegar nas águas turbulentas da sociedade. Mas é para lá que Deus nos envia para servir na sociedade. Mas às vezes nós confundimos o templo com Deus, como Israel fez. E não queremos sair desse ambiente porque ele é confortável. O que o povo precisava resistir naquela cultura, na sociedade babilônica? O que o povo precisava resistir? O povo, ele teria que resistir 3 coisas. Primeiro, a sedução. Segundo, a pressão. E terceiro, a perseguição. O povo da aliança, ele é retirado da sua terra e ele perde o referencial de terra que foi dado para eles como herança, e perde o referencial de templo, para que Deus não seja confundido com paredes, para que Deus não seja confundido com símbolos, para que o povo tenha condição de testemunhar fora do templo. Deus leva o povo para disciplinar e treinar o povo a dar glórias a Ele, a render-se diante dEle fora do templo. O povo é levado para a arena da vida. É na arena da vida que Deus nos coloca. E é embaraçoso. É embaraçoso. Eu posso te garantir que amanhã, quando você for para a linha do fronte, quando você for para as suas atividades, para a realização da sua vocação, você talvez entenda melhor o que nós estamos trabalhando como conceito, como informação, porque aí você será testado naquilo que nós estamos falando. O povo, antes do exílio da Babilônia,
vive de uma forma. Vive de uma forma. Mas agora o povo vai aprender a ser testemunha de Deus numa cultura pagã. Numa cultura pagã. Irmãos, vamos pensar aqui. O que eu estou falando aqui exige de nós uma reflexão, uma ponderação. Nós não podemos agora viajar, dispersar. Se você não colocou o seu aparelho no modo avião, está na hora de você colocar. Aqueles que professam a fé cristã, estão transpondo-nos da verdade histórica, bíblica, profética. Aqueles que professam a fé cristã hoje acostumou tanto com a cultura do espaço, do temendos, do templo, que não tem conseguido ser discípulo fora do espaço. Eu vou repetir. Aqueles que professam a fé cristã hoje acostumou-se tanto com a cultura do espaço, das quatro paredes, onde nós aparecemos para adorar, que não tem conseguido ser discípulo fora do espaço. Não consegue verbalizar o evangelho lá fora. Não consegue viver de acordo com os valores do reino de Deus. Não consegue implementar um estilo de vida que apontam para o nosso Pai Celestial. Por quê? Porque nos acostumamos com um ambiente fechado. O Senhor Deus, entretanto, quer que sejamos treinados para sermos discípulos num mundo pagão, hostil, sem Deus. Isso não é brincadeira não, irmãos. Nós não podemos brincar e apenas carregar uma marca enquanto conceito de que somos discípulos e, entretanto, não vivemos como tal, como discípulo do Senhor Jesus. Entretanto, o Senhor Jesus usou figuras para falar quem nós somos e o que nós fazemos, qual é o nosso papel na sociedade. Ele diz que a igreja, os discípulos, são sal da terra e são luz do mundo. É na sociedade. É onde nós estamos inseridos. Os servos de Deus que estão aqui registrados no livro do profeta Daniel e seus amigos, eles não escolheram ir para a Babilônia, nós falamos isso e repetimos isso. Eles não escolheram, mas Deus os levou para a Babilônia. Porque Deus queria que ele fosse conhecido também na Babilônia, como ele foi conhecido na Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia para ser testemunhas de Deus na Babilônia. A igreja, eu e você, nós somos chamados para testemunhar numa sociedade alienada de Deus, sem Deus. E ao mesmo tempo, essa mesma igreja que é chamada e enviada para testemunhar, essa mesma igreja é chamada a resistir na sociedade. A resistir na sociedade. Precisamos resistir à perseguição cultural. Precisamos resistir à pressão cultural. Porém, como é possível resistir essa perseguição cultural? O que é que nós temos que resistir nessa perseguição cultural? O que é preciso ter para resistir à perseguição cultural? O que é preciso fazer para resistir à pressão cultural? Como fazer para resistir à perseguição cultural? Eu penso que Daniel capítulo 6 nos fornece lições preciosas. Em primeiro lugar, nós precisamos ver a artimanha da cultura da perseguição. A artimanha da cultura da perseguição. Nós já lemos aí os versos de número 1 até o verso de número 5. E aqui nós encontramos essa ideia da artimanha da cultura da perseguição. E veja só, os estudiosos, eles vão dizer que Daniel, a essa altura, Daniel não é mais aquele menino lá do capítulo 1 do versículo 8, que tinha aí talvez 16, 17, 18 anos, talvez. Daniel é um homem de carreira e ele, a essa altura, ele tem cerca de 80 anos. 80 anos. Daniel agora, ele é um ancião, ele é um homem de cabelos brancos. Ele é aquele homem que resistiu à sedução por ocasião da sua faixa etária, da sua juventude, e agora ele é um homem que tem cabelos brancos e, portanto, ele tem um pouco mais de bagagem. Aliás, ele tem muita bagagem. Ele tem muita bagagem.
Daniel, ele tem, irmãos, nessa cultura da perseguição, ele tem integridade moral de modo consistente. Os homens que convivem com ele, os homens que estão armando essa cilada para ele, essa armadilha para ele, eles têm a consciência, ele fala, gente, a gente não acha uma brecha sequer para pegar esse cara num erro. Que sujeito é esse? Irmãos, ele está atuando agora no terceiro reino. Ele já atuou no reino de Nabucodonosor, ele atuou no reino do filho de Nabucodonosor, e agora ele é convidado para atuar no reino medo-persa. Vocês estão entendendo que tipo de homem é esse? Que está na cultura. Ele tem uma integridade moral de modo consistente. Eles dizem, está no texto, irmãos, está aí no versículo de número 4, Daniel, diz assim o texto, versículo 4, mas não puderam achá-la. Não puderam achá-la. Nem culpa alguma. Porque ele era o quê? Ele era fiel. Ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daí eles pensam, a artimanha deles. Disseram, pois, estes homens, nunca. Eles têm uma convicção. Eles têm uma convicção. Eles falam assim, gente, não tem jeito, a essa altura do campeonato, ele não é um sujeito mais imaturo. Aquele menino aquele adolescente, aquele jovem que vai sendo seduzido pela opinião dos seus colegas. Esse homem, ele está calejado de viver na presença de Deus. Ele anda na presença de Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele é testemunha viva de Deus numa cultura hostil e pagã. Daí eles dizem, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Agora veja só que, entre outras coisas, que a perseguição que nós precisamos resistir, que Daniel resistiu, a perseguição cultural, ela acontece só com quem é fiel na sociedade. Se você é o tipo da pessoa que professa a fé, mas vive uma vida de infidelidade para com o evangelho, você jamais será perseguido. Sabe por quê? Hoje nós lemos de manhã que o Senhor Jesus diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo não odiaria vocês, mas porque eu vos escolhi do mundo, o mundo então odeia vocês. É óbvio que se você está vivendo uma vida relapsa, uma vida que não se parece com o Senhor Jesus, que você não tem comprometimento com os valores do reino de Deus, é óbvio que você não terá que resistir perseguição nenhuma. Sabe por quê? Porque ela não existirá. Porque você não enfrentará oposição. Mas se você decidir levar o evangelho a sério, o evangelho que tem que ser conhecido, o evangelho que tem que ser crido, o evangelho que tem que ser obedecido, então prepare-se para ser perseguido. Porque as pessoas vão olhar, elas estão o tempo todo às espreitas como um leão à caça, para encontrar brecha e denegrir o nome de Deus, desonrar o nome de Deus. Mas nessa artimanha que eles empreenderam, eles não encontram nada em Daniel. Nada. Nada. Que sujeito fabuloso. Cerca de quantos anos ele tem, segundo os estudiosos? 80 anos. Deixa eu dizer uma coisa aos anciãos, porque às vezes a gente meio que acentua demais com os adolescentes e os jovens. Ancião de dias. É triste quando você encontra uma pessoa idosa, mas que fica falando bobagem, que não tem testemunho, que fala palavrão. Né? Alguém diz assim, agora que você chegou nessa idade, você está livre para falar. Você não está livre para falar. Se você não é discípulo de Cristo, aí você está livre para falar, porque a sua vida é assim. Mas se você é discípulo de Cristo, tem cabelos brancos, ou até mesmo já perdeu os cabelos, se bem que alguns perdem mais cedo, você não está autorizado a sair falando bobagem, piadinha indecorosa, para que as pessoas desonrem o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos autorizados. Velho falando coisa porca é coisa feia demais. É igual menina que fica na mesa de bar embriagada. É horrível. É horrível. Mas isso também é feio para os homens, tá? É porque para as meninas parece que fica mais feio ainda. Um negócio estranho. Verdade, né, irmã?
Agora veja só, como é que essa artimanha da cultura da perseguição se desenvolve? Lembre-se que a sua capacidade pode ser um ponto de tensão na cultura do revanchismo do mérito. Lembre-se que a sua capacidade, a sua habilidade na cultura pode ser um ponto de tensão na cultura do revanchismo do mérito. Por quê? Porque veja só, o rei, ele está à procura de ministros, de pessoas competentes. Daniel é esse cara dentre muitos outros. Mas no meio desses muitos, ele escolhe 3. Depois que ele escolhe 3 e ele vê a atuação de Daniel, o que ele chega à conclusão? Ele chega à conclusão, está aí no versículo de número 2 em diante, quando diz o final assim, para que o rei não sofresse dano. Depois o texto diz assim, versículo 3, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Esse cara é bom demais. Eu nem preciso repartir com os outros, ele dá conta. Ele tem um currículo fabuloso. No primeiro reino, Nabucodonosor, no segundo. E agora eu vejo a maturidade, o jeito como ele lida, as palavras, a condução. Eu nem preciso mais dos outros, eu vou transferir para ele. E o que acontece? A capacidade que alguém tem aliada à virtude de ser fiel numa cultura de perseguição pode produzir um duplo efeito. Um duplo efeito. Não é o caso de Daniel, mas eu vou citar. O primeiro efeito que às vezes uma capacidade que Deus te deu. Você não nasceu com ela, Deus deu para você. Deus deu essa capacidade de desenvolver a virtude, essa sapiência, essa coisa que vem com o acúmulo dos janeiros, mas também com a sua dedicação. O que pode acontecer? Primeiro, um efeito interno. A capacidade de muita gente leva as pessoas com esse efeito interno a se tornarem orgulhosas, afagadoras do seu próprio ego. Eu sou bom demais. Pessoas assim não dão glórias a Deus. Tem gente assim, que o orgulho, em razão da capacidade que ela tem de fazer o que ela foi chamada para fazer, do destaque que ela tem, faz com que ela fique orgulhosa. Eu me basto. Esse tipo de gente está inflada, precisa de um alfinetezinho para tocar ali na bolinha e esvaziar essa bolinha. A segunda coisa é o efeito externo da capacidade, da virtude que você tem, que se desenvolve na sociedade, da perseguição, do revanchismo do mérito. É a inveja que resulta em perseguição. Esses caras olham para Daniel e falam assim, como assim? Nós estamos perdendo espaço. Estamos perdendo espaço. O rei está pensando em concedê-lo, em estabelecê-lo sobre todo o reino. Nós vamos ficar à margem do governo. Às vezes aquelas coisas que as pessoas notam em você, da virtude que Deus te deu e que está sendo desenvolvida, as pessoas às vezes não vêm para reconhecer e dar glórias a Deus por quem você é e o modo como você vive. Às vezes você enfrenta perseguição lá na repartição pública onde você trabalha. E você nem entende por quê. Por que as pessoas estão promovendo um tipo de retaliação com você? Por que elas estão perseguindo você? É inveja, por conta da sua postura ilibada, por conta do reino de Deus, os valores do reino de Deus. E se você é fiel, e se você desempenha bem a função para a qual você foi chamado, as pessoas começam a ter inveja e começam a querer, e começam a se mobilizar para tirar você do espaço. Porque elas não suportam a sua luz brilhar. Elas não suportam a sua luz brilhar, porque a sua luz, quando brilha, ela projeta o Senhor Jesus, porque a luz que há em ti é a luz que Jesus projeta em ti, e elas não suportam isso. Elas não dão conta de viver com esse tipo de gente. O profeta Daniel é um homem crente e tem currículo, tem virtude, tem vida com Deus. Daniel era um homem único numa cultura de rivalidade. O que eu quero dizer com isso? Porque você vai notar que quando eles fazem a observação, vejam só que eles dizem assim, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Olha o versículo de número 13. Ele diz assim, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel,
Existem outros Daniéis na cultura, outras pessoas, mas esse cara é o cara que atrapalha a gente. Às vezes tem um José e existem outros Josés, outras Marias, mas existe aquela que é a Maria. E é essa pessoa que vive para a glória de Deus que as pessoas não suportam. E fala, esse aí não tem jeito. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Quando as pessoas olham para você lá onde Deus te colocou, ela fala, mas este fulano aqui, mas aquela mulher, mas aquele jovem, aquela moça, aquele adolescente, aquela criança, como é que é? Ou você ganhou uma configuração genérica entre muitos outros. Daniel não tinha essa configuração genérica. Ele era o cara, segundo a graça de Deus. As pessoas sabiam quem era o Daniel. As pessoas sabiam quem ele era. As pessoas conviviam com ele. Entre outros, havia o Daniel. Irmãos, nós estamos numa sociedade anti-Deus, anti-evangelho, anti o reino de Deus. É nessa sociedade que nós estamos. A sociedade não está nem aí para a sua convicção na Escritura. Elas dão de ombro para aquilo que você está falando. Elas não creem nisso. Você não tem que esperar que elas creem nisso. Uma vez eu conversava com a juventude e os jovens me diziam uma visão muito tola, muito infantil, muito pueril. Eles falando assim, eu só compartilho o evangelho a partir da pergunta que eu faço à pessoa, você crê na Bíblia? Mas como é que você vai perguntar se o ateu, se o cara que não crê no Senhor Jesus, se ele crê na Bíblia, para a partir disso você apresentar o evangelho para ele? Isso é totalmente ilógico. A gente prega, não é para pessoas enfermas, nós pregamos para mortos. Mortos. Porque a cultura persegue o povo de Deus. Porque a cultura persegue o povo de Deus. Elas não conseguem ver a luz do povo de Deus conferida pelo Senhor Jesus a brilhar. É como aquela parábola da serpente que está perseguindo o vagalume. E corre aqui, dá um bote aqui, e o vagalume se esquiva aqui, se esquiva acolá. De repente o vagalume diz assim, dona cobra, dá uma pausa, eu estou cansado. Então ela dá uma pausa e ele pergunta, por que a senhora me persegue? Eu não faço parte da dieta alimentar da senhora. E a cobra diz assim, é porque eu não suporto a sua luz brilhar. Aqueles que não temem a Deus não suportam ver a luz do Senhor Jesus sendo refletida na vida de um crente. E, portanto, a cultura da perseguição tem uma artimanha para tentar eliminar aqueles que temem a Deus e que servem a Deus. Em segundo lugar, a estratégia da cultura da perseguição. Versículo de número 6 vai nos dar conta até o versículo 9 dessa estratégia que eles vão elaborar. Tem uma artimanha, tem que tirar o camarada do nosso caminho. Então tem que ter uma estratégia para fazer isso. E olhe o que diz aí o texto. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes, veja só, há um colunho, há uma orquestração do mal. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordam, tiveram uma reunião, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito em que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura. Diz o texto. Estrategistas. A cultura da perseguição tem estratégia para cercear o povo de Deus. Esse rei, se você
depois avançar, ou nós avançarmos na leitura, você vai notar que este rei, ele é chegado de Daniel. Daniel é chegado dele, ele tem muito apreço, ele tem estima por Daniel. Ele tem muita estima. Tanto é assim que você vai notar que lá no versículo de número 14, depois que a lei precisa ser executada, o versículo 14 diz assim: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou o quê? Ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo o quê? Livrar a Daniel. Meu Deus, como é que eu faço para livrar o camarada agora? Eu gosto tanto desse homem, desse moço. Ele é uma bênção, ele é um braço direito no meu reino. E ele caiu, o rei caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Sabe por quê? Porque essa estratégia, a estratégia daqueles homens que invejavam Daniel, ela inflou o ego do rei. Inflou o ego do rei. Homens de poder gostam do incensário. Quem se lembra aqui? Quem é de tradição daquela religião? Do incensário, fumaça, né? Tem gente que gosta de ser incensado, que a fumaça, que a pessoa fica ali, né? Ou então abanando. Tem gente que gosta disso. E os homens poderosos, os homens da política, então, eles, via de regra, gostam desse trem. A estratégia visa como alcançar o êxito diante da impossibilidade. Se a gente escancarar e falar que a nossa intenção é remover esse senhorzinho de 80 anos, não vai dar certo. A gente sabe da afeição que o rei tem para com ele. Então a gente tem que montar uma estratégia. Qual é a estratégia no decreto? Duas coisas. Primeiro, o teor do decreto. O teor do decreto. Eles trazem um teor mais abrangente. E nessa abrangência do teor, do conteúdo do decreto, das cláusulas, ele vai dizer, olha, é o seguinte: a nossa intenção é que as pessoas estimem o Senhor. Nossa intenção é que elas não busquem a Deus nenhum, seja de que natureza for. Não busquem a homem nenhum. Nós queremos é que as pessoas reverenciem o Senhor. O Senhor é digno de ser honrado. E nada melhor do que um decreto na forma de lei que conduza, que crie esse corredor, esse funil, para que todas as pessoas entrem nesse corredor e busquem o Senhor e falem com o Senhor, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Em um filme fictício, obviamente, né, totalmente, não tinha nenhum elemento da história, em que fala de Hitler e o seu comandante, um comandante, aí de repente Hitler se aproxima, ele está desconfiado que o comandante está querendo traí-lo, e o comandante fala assim: o senhor tem a minha lealdade. Aí Hitler fala com ele assim: eu não quero a sua lealdade, eu quero a sua devoção. Percebe o conceito? O conceito é religioso. Porque a lealdade na configuração militar é requerida. Faz parte das normas, do procedimento. O soldado tem que chegar para o cabo e bater continência, e assim é o procedimento padrão. Mas devoção é outra coisa. Então o que eles criam? Eles criam o seguinte: olha, nós queremos que as pessoas tenham devoção ao Senhor. Devoção ao Senhor. Segundo, o decreto ele tem um elemento genérico de sabedoria. Qual é o elemento genérico? Eles chegam e dizem assim: todo homem é genérico. É genérico. O decreto diz todo homem, mas sabemos que alvo é o homem é específico. O homem é específico. Todo homem, mas no todo homem tem um homem específico que está sendo mirado. Você já percebeu? Você já percebeu como atualmente as questões são em relação à igreja? Tem liberdade para todas as ramificações de religião, mas quando você diz que é cristão, aí a coisa muda. Tem liberdade para todo mundo viver do jeito que quer, mas quando você resolve ser voz profética para dizer por que você pensa diferente, aí as pessoas mudam. E a reação é outra. E a gente acha que isso é normal, que é assim mesmo, porque afinal de contas, nós estamos num mundo plural.
Todo mundo está debaixo do guarda-chuva, cada qual pensa do seu jeito, cada qual tem a sua verdade, até que você resolve dizer que só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus, e não tem atalho. Para ser reconciliado com Deus é só Jesus. Ou como alguém já disse, todos os caminhos levam a Deus para a prestação de contas a Deus, o juízo de Deus. Mas para a reconciliação e salvação, só Jesus. E aí, o decreto ele vem com esse modo mais maleável. Até parece coisa de brasileiro, né? Mas jeitosamente. Eu penso que há nas nossas casas de leis projetos que estão em curso para que a igreja seja cerceada. Eu não conheço muita coisa nessa área, mas eu creio que se você acha que as coisas estão ruins, elas ficarão piores. Sabe por quê? Porque só assim você poderá evidenciar que você é um discípulo que foi preparado e enviado para a sociedade para resistir à perseguição. De outro modo, a gente relaxa e deita numa rede de balanço, com 2 pés de coqueiro na praia, água de coco, canudinho e relax, pé por alto. E ninguém nunca escuta quem nós somos, do porquê que nós vivemos, o porquê que nós comparecemos à presença de Deus para adorar. Os políticos gostam de ser inflados, eles gostam disso. É por isso que em tantas situações, decretos são criados como forma de mostrar que eles têm poder. Que eles têm poder. E eles têm poder. Nós, na nossa configuração de jeito de ser e da política que nós temos, nós conferimos poder a eles. E quando eles chegam lá, eles vêm com os decretos, que são, em grande parte, totalmente contrários àquilo que o povo de Deus crê. E aqui não estou defendendo, e eu espero que você não seja dessa linha, que eu estou querendo um representante lá na política para me representar como igreja. Não é isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa resistir à perseguição, porque ela se desenrola nesse campo estatal, nesse campo da instituição de governo, que da forma de lei, que cria como você tem que fazer e como que você tem que viver. Será que nós estamos preparados para as perseguições cujos decretos serão sancionados? Será que nós estamos preparados para isso? Não, você pensa que aqui é o paraíso, né? Você, pelo jeito que vocês estão me olhando, você, não, pastor, o que é isso? Que pessimismo é esse? Pelo amor de Deus. Seja mais otimista, homem. Mas como é que eu posso ser, sendo que a Bíblia escancara para a gente como é que é o modo de ser igreja nos últimos tempos? Será que nós teremos coragem, irmãos? Será que nós teremos coragem para morrer se a perseguição institucionalizada acontecer? Será que nós teremos coragem? Talvez você esteja aí, né, no seu coração, pecador, falando, eu quero saber o senhor, se o senhor tem coragem. É bom se eu ficar botando o dedo na cara da gente aí? Não, né, Luciano? Pimenta no olho dos outros é refresco, pastor. Dizia minha avó. Terceira coisa, a persistência da cultura da perseguição. Ela é persistente. Vejam vocês que a partir do versículo 10, capítulo 6 de Daniel, olhe só o que está registrado. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava sancionada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, o que é que ele fazia? Vocês estão com a Bíblia aberta aí, gente? Então repita aí, o que é que ele fazia? Como costumava fazer. Os estrategistas disseram, vamos criar um decreto e que no espaço de 30 dias ninguém está autorizado a invocar a sua divindade, nem a conversar com um homem, quer que seja nesse âmbito, a não ser com o Senhor. Se acabar, se for fora disso, o
que dizia o teor do decreto? O sujeito seria lançado onde? Na cova dos leões. Alguém aqui tem medo de leão? Tem homem que tem medo de barata. Tem homem que tem medo de barata. Não, ele fala assim, né? Ele disfarça, né? Ele fala, não, eu não tenho medo, pastor, eu tenho nojo. Eu tenho nojo de barata, medo não. Um pregador disse o seguinte, que essa é a única hora que Deus nos dá a bênção de ser herói. A mulher está lá com medo, ai meu Deus do céu, barata, namorada, e você estufa o peito e fala, deixa comigo, mulher. Tem homem que tem medo de barata. Então, se tem medo de barata, leão, o que dirá de leão? Hã? A cultura da perseguição, ela não suporta ver os servos de Deus ocupando lugar de destaque. Aqueles homens, eles são persistentes para alcançar o que intentam, remover Daniel do caminho. E chega um momento, então, que nessa diligência da persistência, como nós vemos, então, diz o versículo 11, então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Por que eles foram juntos? Porque eles sabiam que eles iam encontrar. Não é uma situação fortuita. Será que Daniel vai orar hoje? É claro que ele vai orar. Ele vive assim. Ele reserva 3 momentos no dia para orar. Ele sabe que é batata. Não tem jeito. Eles vão encontrá-lo de joelho, rendendo graças a Yahvé. E as janelas estão escancaradas. Eu sou assim, eu vivo assim. Eu vivo assim. E se apresentar, versículo 2, ao rei, e a respeito do intérprete real, lhe disseram, não assinaste, né? Não assinaste, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. O rei sabia como é que os medos e persas lidavam com a questão da lei. Então responderam e disseram ao rei, este Daniel, que é dos exilados, ele tem um histórico aqui na Babilônia, ele foi trazido para cá como escravo, né, dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, antes 3 vezes por dia. Rei, o senhor acredita que ele não está nem aí? 3 vezes por dia ele faz a sua oração de janelas abertas. Esse homem é um desrespeitoso. Ele é um homem que trata o Senhor com indiferença. Ele não leva em conta a sua autoridade. Só que o rei, ele tem apreço por Daniel. Tendo o rei ouvido estas coisas, o rei eu acho que ele jamais pensou, né? Puxa vida. Ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Esse homem, diz o texto aí, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Esse homem ficou inquieto. Ele ficou inquieto. Ele ficou de um lado para o outro. Ele visitou leis. Vamos ver as leis antigas do Medo e Persa. Quem sabe há uma brecha. Quem sabe há um artigo, uma frestrazinha para eu voltar e carimbar com o meu sinete novamente. Não teve jeito. Não teve jeito. Há momentos que Deus vai colocar você em situação, as pessoas que você julga que são poderosas não poderão fazer nada por você, porque Deus está nesse negócio, Deus está no controle, e essa é uma forma de Deus ser glorificado na sociedade da perseguição. Porque se o poderoso consegue te livrar, a glória será conferida ao poderoso aqui de baixo e não ao todo-poderoso. Então Deus deixa você às espreitas às vezes, para que a glória seja dada a Ele. Resistir à perseguição institucional não é uma questão de força. Não é uma questão de força, de músculos. Não. Resistir à perseguição da instituição ou institucionalizada é uma questão que envolve 2 coisas dentre elas. Primeiro, envolve convicção sobre quem é Deus. Só é capaz de resistir à perseguição da instituição na forma de decreto
quem conhece ao Senhor Deus e é conhecido pelo Senhor Deus. Envolve outra coisa, uma devoção irrestrita ao Senhor Deus, que seja consistente com a vida todo dia. É convicção que deságua em devoção. Convicção que não desemboca em devoção é informação só daqui. Convicção que não te leva para uma devoção de rendição diante de Deus não o faz resistir à cultura da perseguição. Não, ninguém será capaz. Ninguém será capaz. Se você não tem uma vida de devoção a Deus, de uma dedicação da mente, do coração, das afeições, de um modo integral, você não resistirá. Ninguém é capaz de resistir. Todo mundo, eu fico com medo de ser apelidado do pastor que gosta de filme. Eu leio teologia, tá? Mas os filmes, nossos filhos veem filmes e séries. Sabe qual os textos que eles leem? Aqueles do Instagram, aqueles... Quantos caracteres? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então eu preciso saber o que eles estão vendo. Deus não está morto, quem assistiu? A batalha lá se trava no âmbito da filosofia, da academia. Deus não está morto, 2. Onde a batalha se trava? No âmbito institucional, de educação. Né, doutor Alexandre? Está vendo como é que as coisas são? Como é que elas vão se processando? Filosofia, academia, instituição, forma de lei. Como é que a gente faz para impedir as pessoas de professar a fé? Vocês pensam que nós estamos numa neutralidade? Não estamos, não, queridos. Diante de uma grande perseguição institucionalizada, o servo de Deus que resiste é aquele que tem uma grande devoção. É gente que anda com Deus, é gente que ora a Deus, que tem vida de oração, que não apenas lê os bons compêndios da teologia, mas ora ao Deus dos céus. Sabe por quê? Porque a oração é uma prática espiritual necessária para resistir de pé à perseguição. Quem não ora não vai resistir. Olha para a igreja primitiva. Vocês acham que eles só conheciam Bíblia e teologia? Não, eles oravam. A igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela orava. Ela estava ali buscando poder, o Senhor Deus, para resistir naquela cultura. Atualmente, a oração é uma disciplina espiritual pouco utilizada. Muito pouco utilizada. Basta frequentar as reuniões de oração da igreja. Venha para você ver no dia de vigília quantos membros da igreja estão presentes. Você não estava na última vigília. E quando eu digo você, você sabe que é você. Porque quem estava não precisa colocar a carapuça, porque estava. Então você fica de paz, ou fica em paz. Mas é por meio da oração que nós ficamos em pé diante da perseguição, ou sem ela nós sucumbimos à perseguição. Nós sucumbimos à perseguição. O quanto nós conhecemos de Cristo é o que nos faz resistir e perseverar na oração. Sabe por que você ora pouco? Porque talvez você conhece o Senhor Jesus muito pouco. Porque talvez você não saiba que o Senhor Jesus falou sobre oração. Porque talvez você não saiba que o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, ele orou, ele amava estar na presença de Deus. Ele tanto ensinava sobre oração, mas quanto ele orava o tempo todo. Ele gostava de estar na presença de Deus. Ele começa o seu ministério orando. Ele termina o seu ministério na cruz orando. E aí você, por conhecer pouco do Senhor Jesus, pouco você ora. Porque você conhece pouco do Senhor Jesus. O quanto nós conhecemos do Senhor Jesus é o que nos faz dizer não, mesmo quando o preço é muito alto. É quando você sabe quem é o Senhor Jesus com profundidade, o Senhor Jesus das Escrituras, é que você consegue dizer não, ou se manter nas suas práticas, mesmo diante da pressão, mesmo quando o preço é muito alto. Qual é o preço aqui para Daniel? Qual é o preço? Morte, ser lançado onde? Na cova dos leões. O que os leões gostam? Eles comem alface ou eles comem proteína? Proteína! Mas nesses dias eles ficaram vegetarianos, né? Não comeram.
O quanto nós conhecemos de Cristo, irmãos, é o que nos faz ter uma vida de oração persistente. Não se iluda. É o quanto nós conhecemos de Cristo que nos faz ter uma vida de oração persistente. O que o profeta faz é exercitar um procedimento de devoção existente. De quanto tempo? Desde quando ele foi levado para a Babilônia. Ele não está fazendo isso agora, não. Ele vive assim. Isso é a prática dele. É a prática dele. A prática de oração ou de orar 3 vezes ao dia. Para Daniel, oração era como alimento. Era como alimento. Era como alimento. A gente não ora porque nós não estamos encantados com a presença de Deus. Nós não oramos é porque nós nos bastamos, porque só ora quem sente na pele a real necessidade de poder. Nós não oramos é porque, afinal de contas, não nos falta nada. O salário é bom. Nós não oramos porque, se der algum problema na saúde, eu tenho um plano de saúde. Ele é muito bom, ele é o melhor do Distrito Federal. Nós não oramos é porque nós não amamos estar na presença do Deus das bênçãos. Nós não oramos é porque a nossa devoção é muito rasa. É muito rasa. Estou falando para mim. Estou falando para você, eu estou falando para nós. Por isso que nós não oramos. Tem recomendações de boas literaturas. Todo ano, fim de ano, eu leio pelo menos uma literatura do meu pastor sobre avivamento. Avivamento urgente. Que é um livrinho sobre oração. Leonardo Ravenhill. Porque tarda o pleno avivamento. Leia. Compre esse livrinho. Compre esse livrinho. Ou um outro que me fugiu aqui o nome. Sobre oração. Acho que é Balmer. Acho que me fugiu aqui o nome dele. Leia. Leia sobre oração. Leia as orações da Bíblia. Leia as orações dos profetas. Leia as orações do Antigo Testamento. Leia as orações nas cartas paulinas. Leia as orações. Quem sabe Deus use isso para estimular a sua vida de piedade, de oração. Mas é como disse o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que escreveu um livro recentemente, que dá aula na universidade na Alemanha, Sociedade do Cansaço. Sabe por que não oramos? Porque oração, ela também passa pela contemplação, pelo despreendimento desse tantão de coisa que é distração para nós. De WhatsApp, de Instagram, dessa coisa que o tempo todo a gente tem que estar ali e tal, e rola para cima, e rola para baixo, e sai do Instagram, vai para o TikTok, e aí a gente fica com a mente acelerada, porque oração é rendição de devoção, que eu paro, que a minha mente se aquieta numa devoção a Deus. Se eu não tenho paciência para estar na presença de Deus, se eu estou com os olhos fechados, mas querendo olhar para ver se chegou uma nova mensagem no WhatsApp, como eu vou cultivar uma devoção profunda? Não tem jeito. Os filósofos do lado de fora estão falando o que a sociedade está produzindo e que está nos capturando e nos levando à rendição. Leia esse cara. Byung-Chul Han. Meu idioma sul-coreano tá demais. Quantas refeições nós tomamos por dia? O pastor não vale porque pastor tem a fama. O que é mito? O que é mito? Isso é mito que inventaram no seio da igreja, não é, Chico? É mito. Mas quantas refeições você toma no dia? Quem aqui toma 2 refeições? Levanta a mão. 2. Só 2. Por favor, não pode ficar. Não, eu já vejo que é mais. 3. 3. Opa. 4. 4. Você toma 4 refeições por dia e não ora uma vez. Esse é o valor que você dá à oração. Café da manhã. Mulher, por favor, deixa aí alguns ovos mexidos, bacon, cuscuz.
Copada de leite. Aí ia tomar copada de leite desnatado, né? Que coisa é demais, né? 11 da manhã, meio-dia no máximo, a gente já está com o olho amarelo, né? Querendo almoçar. Aí almoça. À tardezinha, mais um lanchinho. Às 10, para não dormir de estômago vazio, uma saladinha de fruta, né? Relax, sem tomar café e refrigerante para não gerar refluxo. Pelo menos 4. Mas não tem paciência nem a disposição para cultivar a oração, pelo menos alguns minutos. Você acha que Daniel tinha medo de morrer? Você acha que Daniel tinha medo de morrer? Uma cena que eu via um tempo desse, que um velho, ele foi encontrado por bandidos, e os bandidos queriam a informação dele, e aí os bandidos disseram, nós vamos matar o senhor se o senhor não falar. E o idoso olhou para os bandidos e disseram assim, vocês acham que eu tenho medo de morrer? Desde que eu nasci eu estou morrendo. Né? Se bem que a gente acha que a gente está vivendo, né? A gente acha que está subindo ao morro, né? Você não está subindo, você está descendo. Você acha que Daniel tinha medo de morrer? 80 anos, vivendo para a glória de Deus, ele não tem medo de morrer. Sabe qual é o dilema? Dilema nosso, olhando para o texto, né? O texto não frisa isso com palavras, mas pensa comigo. O Senhor não impediu que o servo dele fosse lançado na cova dos leões. O Senhor não impediu. Isso não te assombra? E um sujeito que desde cedo vive para a glória de Deus e chega nesse momento, aos 80 anos, você fala assim, mas Senhor, agora o camarada, a essa altura do campeonato, será que não haveria de dar uma trégua? O Senhor permitiu que ele fosse lançado, o Senhor permitiu que fosse colocada uma pedra e a pedra fosse selada na cova dos leões para que ele não saísse nem ninguém tirasse ele dali. Daniel lida circunstancialmente com o silêncio de Deus. Daniel, com 80 anos, um homem íntegro, com a moral ilibada, ele não é poupado da cova dos leões. O rei tenta de toda sorte livrá-lo dali, tirá-lo daquela situação. Mas eu quero te dizer, quando Deus quer que passemos por certas situações, ninguém poderá nos tirar daquela situação. Ninguém. Ninguém. Você pode ter a pessoa mais importante da sua vida que está com a caneta na mão para assinar. Ele não vai poder fazer nada. Porém, quando isso acontece, o Senhor Deus, que não livrou Daniel, ele esteve com Daniel na cova dos leões. Isso basta. Isso é fantástico. Ele esteve lá. Quem são as pessoas que resistem à perseguição institucional? Quem são essas pessoas? Será que elas estão aqui nessa noite? Será que elas estão nas igrejas do Distrito Federal, no Brasil, no mundo? Primeiro, quem são essas pessoas? São pessoas cuja devoção é de uma vida inteira. É de uma vida inteira. De uma vida que é cultivada constantemente, com coerência, com consistência. Nós não teremos como resistir se não houver um cultivo de uma devoção consistente diante do Deus da história. Não teremos como. Segundo, quem são essas pessoas? São pessoas cujo viver, assim como morrer para Deus, tem o mesmo valor. Eu sei que você pensa só de um lado, só sobre uma parte. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas cujo viver e o morrer para Deus tem o mesmo valor. Se eu vivo para Deus, louvado seja Deus. Mas se eu morro pela causa de Deus, está tudo certo. Quantos aqui entendem o que eu estou falando, pelo amor de Deus? Quase todo mundo. O reino de trevas, irmãos, ele quer silenciar o testemunho do crente na sociedade. E a sociedade, então, cria mecanismo para nos amordaçar, nos impedir. Eles querem impedir-nos, eles quiseram impedir a Daniel de que ele pudesse seguir testemunhando na posição que ele ocupava. Porém, o tiro saiu pela culatra. Não aconteceu do jeito que eles queriam. Sabe por quê? Porque Deus atua na vida do seu povo no meio de uma cultura perseguidora. E com isso,
Deus faz com que o seu nome seja conhecido de todos os povos. De todos os povos. Vejam que o efeito da resistência que Daniel, aliado à motivação que ele tem no coração, quando essa perseguição sistêmica veio, quando essa perseguição foi sistematizada, institucionalizada, mas resistida por Daniel, então o testemunho público alcançou uma dimensão ampla. Vejam que o versículo 25 diz assim: então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, diz o texto, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Eu tentei, mas não consegui. Mas Deus o livrou. Lembra de alguém, irmãos, cuja pedra foi colocada no túmulo? Você lembra de alguém? Lembra que um selo foi colocado na pedra para que ela não fosse removida? Lembra de alguém? Foi morto. E foi sepultado. E as lideranças tomaram provisões para colocar uma pedra grande, selada com o selo do Império Romano, com soldados para guardá-la. Com Daniel ninguém pôde remover a pedra, mas Deus esteve lá dentro com ele. Mas muito tempo mais tarde, dessa outra pedra, aquele que fechou a boca dos leões, a pedra foi removida. E o túmulo está vazio. E aqueles que creem que o túmulo está vazio, que a cruz está vazia, são essas pessoas que resistem à perseguição da sociedade. São essas pessoas que sabem que ele já triunfou sobre a morte. E que, portanto, o que está nos reservado é vida plena, que terá a consumação por ocasião da sua vinda, porque a pedra foi removida e a morte não pôde detê-lo. É nessa verdade que nós seguimos. É por conta dessa verdade que nós resistimos. É por ela que nós morremos. É a ela que nós anunciamos a todas as pessoas. Porque este é o Deus que salva, que livra, que faz sinais e maravilhas aqui, ali e acolá, onde quer que ele desejar e tentar fazer, ninguém poderá detê-lo. Ele é o nosso Deus.